Essa separação entre lobistas e comissionistas, entre os de Zapatero e os de Ábalos, é a base do livro de Ketty. E identifica muito bem que eles vão se apunhalando uns aos outros nos corredores de Ferraz para ficar com o negócio. O grande negócio é Sánchez. O grande negócio é estar perto do chefe da máfia, do líder da quadrilha. Porque ele é quem faz e desfaz, quem coloca ou tira, quem te nomeia ministro ou te manda como candidato para a Comunidade de Madrid para que você seja descartado em poucos meses. É que os jovens e os profissionais já não saem mais às ruas. Ou seja, trabalham remotamente para evitar serem localizados, mas não adianta. Se você precisa sair, vai com seus filhos, vai com sua esposa, vem uma gangue de bandidos com o rosto coberto e te atacam. Eles te colocam em vans, te espancam e, além disso, já foi identificado que há sequestros e pedem $30 mil para liberar as pessoas. Maria Corina tem a grande oportunidade de se livrar do peso da oposição fraudulenta venezuelana e tem a chance de fazer isso porque não precisa deles. Ou seja, hoje Maria Corina é reconhecida como a líder da oposição política venezuelana. Infelizmente, eu vejo no mesmo cenário o Guaidó, o Leopoldo López e, de novo, essa gente que realmente nos enganou, e isso me preocupa muito. A endogamia, o que se chama de endogamia. Antes eram as casas reais que praticavam a endogamia. Assim temos os Bourbons do jeito que estão. E agora temos os políticos, que são a nova elite. Bom, não, porque existe uma elite superior, são os novos reis, a nova nobreza, como chamam, né? A casta política, uma nova nobreza que chega ali praticamente como quem joga uma moeda, cara ou coroa. No final, eles se acobertam entre si. Você sobe na medida em que eu tenho informações sobre você que me permitem pedir, te extorquir. E é por isso que eu te quero por perto. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Bem-vindos, confidenciais. Obrigado por estarem aí, por nos darem força e manterem essa trincheira bem vigiada. Aqui oferecemos informação livre, sem receber um único euro de dinheiro público. Informação verdadeira que nesses quase 4 anos em que estamos nesse meio alternativo foi sendo comprovada pouco a pouco, graças a um punhado de promotores, a alguns poucos juízes, a uma guarda civil maravilhosa e a um punhado de jornalistas que são apontados, acusados de tudo, hackeados, têm a vida dificultada. Somos poucos pobres, mas não covardes. Obrigado por estarem aí e apoiarem a liberdade de imprensa, que é o que exercemos aqui todos os dias. Entre esse grupo de jornalistas a quem se deve muito, a Espanha e a democracia espanhola devem muito a esse grupo. Entre eles está uma grande amiga, Ketty Garata, adjunta à direção do The Objective. Hoje está à venda o seu livro Todos os Hombres de Sánchez. Na capa se lê como foi organizada a maior trama de corrupção da história da democracia espanhola. Hoje o livro está sendo lançado. Nos próximos dias, Ketty vai apresentá-lo aqui no programa. Mas aqueles que já puderam folhear esse livro sabem que ele conta muitas coisas. Algumas já tínhamos contado aqui, mas agora temos os detalhes, a situação, o momento. E isso é magnífico. Bem, magnífico para a verdade. Desastroso para aqueles que acreditaram que a Espanha tinha um governo e um partido. Porque o PSOE já não é um partido político. Com Sánchez, Ferraz se transformou em um centro de negócios, em uma máquina de fazer dinheiro, de tirar comissões, de fazer lobby, sempre com o mesmo objetivo. Não é melhorar a Espanha ou a vida dos espanhóis, mas sim enriquecer alguns poucos dentro do partido, utilizando a presidência do governo e as instituições do país. Tudo isso eles conseguiram em apenas 6 anos.
No livro, Cat conta que há dois grupos no PSOE: os lobistas e os comissionistas. Os lobistas seriam os sofisticados, ou seja, Rodrigues, Zapatero e os zapateristas, o grupo dele. Aqueles que incentivam uma viagem oficial à China, mas recebem comissões do lobby chinês e enchem os próprios bolsos. Aqueles que salvaram a Air Europa, esses são os lobistas. Os comissionistas, essa é, portanto, aquela turma do Peugeot caído aos pedaços, grosseira, obscena, liderada por Ábalos e Couto, capazes de cobrar só para mover um papel e que não tem nada de sofisticados. Prostitutas consomem cocaína. Bem, é o porteiro de um prostíbulo com o filho de um toureiro, não é? Como foi Ábalos professor. Pobres crianças. E sempre com o financiamento de alguém que pague as despesas e distribua o dinheiro, e aí estava Victor de Aldama. Essa separação entre lobistas e comissionistas, entre os de Zapatero e os de Ábalos, é a base do livro de Cat, e identifica muito bem que eles vão se apunhalando uns aos outros nos corredores de Ferraz para ficar com o negócio. O grande negócio é Sanches. O grande negócio é estar perto do chefe da máfia, do líder da quadrilha, porque ele é quem faz e desfaz, quem coloca ou tira, quem te nomeia ministro ou te manda como candidato para a Comunidade de Madrid para que você morra em poucos meses. Em resumo, é uma luta por dinheiro e por poder. E nessa luta eles continuam depois de derrubar e cortar a cabeça de Ábalos, porque ele já estava conseguindo um volume de negócios alto demais. Ábalos já estava recebendo demais, pegava fatias grandes demais e, claro, os zapateristas ficaram furiosos. Estamos aqui há mais tempo que ele. Sim, foram eles que o acusaram de frequentar prostíbulos, os que divulgaram um vídeo. Ketty vai contar mais quando estiver aqui, um vídeo da orgia no Parador de Teruel. Há um vídeo com suposto conteúdo sexual de um quarto destruído, com restos de cocaína em uma mesa. Esse vídeo era compartilhado por aquele grupo de zapateristas para mostrar aos Sanches e acabar com a concorrência dentro da gangue. Porque é disso que estamos falando. Uma quadrilha organizada com duas facções muito claras que lutam pelo poder. José Luiz Ábalos, que sem dúvida é um corrupto e vai depor no Supremo, é abatido por outros corruptos que mantêm o poder de ferro no PSOE, em Ferraz e no governo de Sanches. É a lei da selva. Quem fica com o partido fica com o dinheiro. E os contratos mais lucrativos. É preciso ler esse livro da Cat Garaty com atenção, porque ele conta detalhes das viagens de Ábalos à Guiné Equatorial, de como a Plus Ultra é quem detona tudo. Bem, de como até mesmo uma estrutura financeira é utilizada. Claro, os zapateristas fazem isso de uma forma muito precisa, com uma estrutura societária perfeita para não deixar rastros. Sobre as comissões, no caso de Ábalos e os comissionistas, eles são tão grosseiros que cometem um erro atrás do outro. É curioso que a chegada deste livro hoje às livrarias coincida com o depoimento de Victor de Aldama e de Couto. Vai acontecer em algumas horas. Quando vocês assistirem a este vídeo, isso talvez já tenha acontecido. Victor de Aldama tem um plano. É aquele que não tem nada a perder. É aquele que fez um acordo com o Ministério Público e esse plano ele vai colocar em prática hoje diante dos juízes do Supremo. Conforme ele disser, Couto vai agir depois. Cuidado, porque Couto está prestes a revelar tudo, está de saco cheio. E aquele que fica em silêncio e pediu para depor por último, provavelmente não será hoje, talvez amanhã, é José Luiz Ábalos. Por que Aldama dá tanta informação ao Ministério Público e Couto e Ábalos tão pouca? Bom, me contaram uma teoria. Vou perguntar para Cat nos próximos dias o que ela acha. E é algo impressionante.
O que pessoas próximas ao partido me contam é que eles, infelizmente, assim como eu, Ábalos e Couto, acreditam que Sanches continuará governando na Espanha por mais alguns anos, manipulando as eleições com voto eletrônico, com regularização, nacionalização ou a lei dos netos. Continuará no poder, inclusive com suposta fraude eleitoral. Se for assim, ele teria feito acordos, supostamente com Couto e Ábalos, para prometer a eles o indulto direto do governo em alguns anos. Ou então que Cândido Conde Pumpido obedeça às suas ordens e, por qualquer defeito de forma, anule a sentença. Claro, Couto e Ábalos teriam que passar mais algum tempo na prisão. Estamos falando de anos, não de meses. Couto está lidando bem com isso. Quem não aguenta mais um dia é José Luiz Ábalos, que acha que está sendo o bode expiatório dos zapateristas. Por isso, qualquer coisa pode acontecer. Como vocês podem ver, um país onde um governo só pensa em enriquecer, um partido, o socialista, transformado em um centro de negócios ilícitos, políticos, ex-presidentes, ministros que acabam virando intermediários que cobram comissão, que pedem propina, que se encontram em bosques para receber ou dar informações privilegiadas, envelopes com dinheiro nos escritórios dos cargos públicos. O que mais pode acontecer na Espanha para que todos eles acabem na cadeia, como disse Berlanga, e mudemos de uma vez a estrutura de partidos deste país que permite que isso aconteça. Mantemos a esperança, sim, mas não no Partido Popular nem no Partido Socialista para que este país mude. Mantemos a esperança porque os cidadãos espanhóis não somos assim. Seríamos incapazes de ocupar um cargo público apenas para encher nossos bolsos e favorecer nossa família. Eles são uma casta à parte e, o que é pior, têm uma justiça feita sob medida, pronta para conceder-lhes indulto quando for necessário. Para você e para mim não há indulto que valha. Se cometermos um erro, esperando que Ketty nos conte mais, sejam bem-vindos. Um abraço para os corruptos do Partido Socialista que nos acompanham. Nós investigamos. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Amigos, nos 4 anos de guerra entre Ucrânia e Rússia, mais de 2 milhões de homens, a maioria jovens de 18 a 22 anos, foram convocados para o exército na Ucrânia. E muitos não quiseram. Calcula-se que os desertores sejam mais de 200 mil. Alguns conseguiram fugir ilegalmente cruzando fronteiras. Outros se escondem dentro do país para não acabar mortos em uma guerra que muitos também não compreendem. Há muitos vídeos, mas há um que chegou até nós e que mostra muito bem como recrutam soldados na Ucrânia. Vejam. Ты посмотри, сколько их, блядь, на одного. É como uma caça ao homem, o medo de ser recrutado, de que venham à sua casa a qualquer hora e o levem à força, é terrível. Esse vídeo foi postado por um especialista em história da Rússia, que vocês conhecem bem, colabora conosco, o doutor em economia, Guilhermo Rocafort. Como vai, amigo? Muito bem, é um prazer estar com você e com os confidenciais. 2 milhões foram convocados e 200 mil desertores. O que foi feito deles? Onde estão? Bem, desde que começou o conflito, uma parte substancial da juventude ucraniana fugiu do país porque não acreditava nessa guerra e sabia o que os esperava.
A realidade é que, neste momento, os dados apontam para 2 milhões de ucranianos mortos. 2 milhões de ucranianos chamados ao serviço militar que não se apresentaram. E também 200 mil desertores, ou seja, 200 mil ucranianos que, estando no exército, fugiram porque aquilo é um massacre e porque essa guerra não tem nenhuma saída para a Ucrânia. Portanto, inclusive já se fala agora, dentro desse plano globalista para destruir a Ucrânia, que vão importar 3 milhões de cidadãos asiáticos. Ou seja, vão repetir no centro da Europa o que já fazem no resto do continente. Uma população respeitável, mas que não é daqui, que não é nativa, trazida com o objetivo de destruir o coração da Europa. Essa é a realidade da guerra. Algum deles está na Espanha, desses desertores? Sim, claro. Na Espanha, infelizmente, na minha opinião, porque isso nos envolve nesse conflito, foram treinados militarmente milhares de combatentes ucranianos. E está registrado, que se saiba pelos meios de comunicação, que houve dezenas de deserções, ou seja, pessoas que chegam aqui obrigadas porque foram sequestradas. É que isso são sequestros. E assim que tem oportunidade, digamos, fogem. O que acontece é que não podem ser detidos. Porque esse crime de deserção não é um crime cometido contra a Espanha. Simplesmente são cidadãos estrangeiros trazidos à força para cá, muitos deles. E obrigados a um treinamento que, por outro lado, é bastante, vamos dizer, não à altura desse conflito. É simplesmente um treinamento como o que muitos de nós tivemos, aqueles de nós que servimos no serviço militar. E diante dessa fuga, eles não podem ser detidos pela Guarda Civil. Então, o que foi decidido, a ordem do Ministério da Defesa, Margarita Robles, foi colocar concertinas nesses quartéis. Ou seja, lâminas, aquelas lâminas que foram retiradas de Ceuta e Melilla, porque diziam que feriam aqueles que violavam nossas fronteiras. Pois servem de barreira de tal forma que o Ministério da Defesa e Margarita Robles estão colaborando nesses sequestros. Porque eu estou convencido de que, se fosse permitido, a maioria deles não voltaria para seu país e ficariam aqui como refugiados. Claro. Que horror. Por favor, tragam-nos para a Espanha para instruí-los à força e colocar concertinas nos quartéis para que não saiam do quartel. Porque a maioria vai embora, se esconde e nunca mais são vistos. As jovens na Ucrânia, eu sei que estão na prisão por não quererem ir para o exército. Me falam de maus tratos, de torturas. Isso acontece na Ucrânia de Zelensky? A Ucrânia é uma ditadura feroz. Zelensky é um ditador que não renovou seu mandato democrático e, portanto, há muito tempo se autoconcedeu plenos poderes para justamente continuar um conflito a serviço do globalismo e da OTAN. Recentemente foi publicado no ABC as condições lamentáveis de abandono em que vivem os soldados ucranianos na linha de frente. Por isso, os ucranianos fogem. Na verdade, eles estão esqueléticos, não são alimentados como deveriam. Eles não recebem os revezamentos necessários. Porque, bom, eu sou legionário e conheço um pouco sobre esse assunto. E quando você está, de certa forma, lutando de forma tão constante durante tanto tempo, sem revezamento, as pessoas ficam física e psicologicamente debilitadas. Bem, tanto faz. Inclusive, também saiu publicado na imprensa colombiana como soldados estrangeiros colombianos mercenários a serviço da Ucrânia, uma vez que cumpriram seu contrato de serviço, neste caso, como profissionais, como mercenários, pois eram obrigados a continuar lá, lutando por uma causa perdida. Ou seja, em qualquer situação, o lamentável é que a União Europeia esteja financiando isso. E nós, europeus, não sejamos testemunhas de uma realidade que está acontecendo no coração da Europa, que consiste em que há um povo, neste caso o ucraniano, cujos jovens estão neste momento em risco de extinção, em risco de genocídio. Eles estão sendo levados à força e muitos deles desejam pôr fim a essa situação. Mas parece que não, que a União Europeia vai dedicar agora mesmo 90 milhões de euros para continuar com essa máquina de sequestro. Tem um dado muito interessante, Albert, para você ter uma ideia desses vídeos que circulam como pólvora nas redes sociais. Jovens e profissionais já não vão mais às ruas. Eles trabalham remotamente para não serem localizados, mas não adianta. Se tiver que sair, vai com seus filhos, vai com sua esposa. Vem uma gangue de bandidos com o rosto coberto e te colocam em vans, te dão uma surra.
E além disso, isso faz com que já tenham sido identificados casos de sequestro e pedem às pessoas $30 mil para libertá-las. Ou seja, aproveitando essa situação na qual a Europa está colaborando, estão ocorrendo crimes da máfia ucraniana, o que torna a situação realmente lamentável. É evidente que a corrupção corre solta na Ucrânia. Já é considerado publicamente um dos países mais corruptos. Como é que a Espanha pode dar 1 bilhão a cada 2 anos? É um absurdo. Sabe-se para onde vai esse dinheiro? Dá para entender porque ganhei uma decisão do Conselho de Transparência que obrigava a revelar essa informação e apresentar relatórios do Ministério da Fazenda, já que não temos orçamentos de 2022, nem sabemos de onde vem esse dinheiro. Devem estar tirando, sei lá, de outras verbas, né? Inclusive, também há um relatório do Ministério das Relações Exteriores, porque a impressão que eu tenho é que não há nenhum tipo de controle em nível estatal espanhol, nem em nível europeu. É um campo de impunidade. Sabe-se com certeza, porque, além disso, o próprio Ministério Público ucraniano já prendeu altos ministros, inclusive pessoas próximas de Charles Zelensky, justamente por roubar essa ajuda. Pois há imagens de vasos sanitários de ouro, enfim. E algumas elites estão em Mônaco, aproveitando, comprando muitas mansões. Ou seja, alguns oligarcas ucranianos estão enriquecendo com essa situação. Na Espanha não existe investigação. Sabemos que esse dinheiro não chega à linha de frente. Ou seja, porque os ucranianos, é preciso admitir, o que a União Europeia deu a eles foram as piores armas que tinha. Esvaziou seus arsenais, armas dos anos 70. No final, o próprio ucraniano que tem que ir para lá resiste, e isso pode ser visto nesses vídeos, ele resiste como quem se agarra à vida. Por outro lado, a resposta dos ucranianos, especialmente em Odessa, está aumentando. Às vezes, quando você vê que esses brutamontes vão pegar um senhor, o próprio povo dá uma surra neles. É isso que se deve fazer quando tentam sequestrar pessoas para levá-las à força para a guerra, sem garantia ou justificativa. A resistência cresce e isso pode terminar mal para as autoridades atuais. Levar seu próprio povo à guerra não é democracia nem conflito legítimo, mas tirania, e já conhecemos a teoria do tiranicídio. Eu acredito que na Ucrânia, neste momento, existe uma corrente interna cada vez maior tentando evitar esse massacre. Repito, os números falam de 2 milhões de jovens ucranianos mortos em combate. Esse é um número horrível, com drones, com artilharia pesada. Isso já dura, veja só, incríveis 4 anos e pouco, e ainda por cima, depois que Trump se retirou, a União Europeia continua tirando nosso dinheiro sem justificativa. Disseram pra gente desde fevereiro de 2022, quando começou o conflito, que nada, que a economia ucraniana, a economia russa, o exército russo, seria derrotado, mas parece que não. Então, no fim das contas, o que a União Europeia está fazendo aqui é apostando o próprio futuro. Porque não vamos esquecer que essas imagens, agora mesmo na Alemanha, Vamos lá, o serviço militar está sendo retomado e cada vez há mais objetores de consciência. Embora os alemães já estejam percebendo o que está acontecendo, que vão ser levados para morrer lá na Ucrânia enquanto estão sendo substituídos populacionalmente. Isso é um plano globalista, perfeitamente desenhado, que consiste em acabar com a população europeia e encher isso aqui com outras civilizações que são respeitáveis, mas que não são a nossa. Sim, sim. É impressionante que o pior é que disso nem se fala, porque há medo de te rotularem como pró-Rússia. Nem me fale, eu mesmo fui exposto por Ana Pastor em Conspiranoicos, como um agente pró-Rússia. E era tudo mentira, tudo falácia, e no final o que incomoda é isso. Então, é importante continuar denunciando essa situação, porque quem está encobrindo tudo isso também são os verificadores, como Ana Pastor, Neutra, Maldita Bulo, que sobre isso não verificam nada. Mas claro, no final, os vídeos, através das redes sociais como o X, viralizam e a gente fica horrorizado. Porque não é um vídeo, são centenas, milhares de vídeos e são realmente dramáticos. Porque, acima de tudo, vê-se como as mulheres, esposas, mães, filhas, irmãs, defendem seus entes queridos. E como essa força bruta, globalista, acaba se impondo, e no final, alguns até pedem resgates pelos sequestros. Acho verdadeiramente infame o que faz a União Europeia. E financiado com o nosso dinheiro público, isso é o pior. Guilhermo Rocafort, vamos continuar falando sobre isso. Nos parece uma atrocidade vil, tremenda, e está aqui bem ao lado da nossa porta. Um forte abraço, se cuida. Muito obrigado, um forte abraço, amigo. Castillón Confidencial de Albert Castillón.
Amigos, há muito o que contar e muitas histórias acontecendo, algumas muito preocupantes, outras cheias de esperança. Aqui vamos contar tudo com duas mentes privilegiadas. Roberto Corabu, nosso psicólogo e youtuber. Como vai, Roberto? Tudo bem? Bem-vindo. E aí, Alberto, muito feliz de estar aqui novamente. Quanta coisa! Olha, tudo está me preocupando. A única coisa boa que eu vi foi que Júlio Iglesias vai levar o diretor de um panfleto diante do juiz, não é? Foi isso que alegrou meu dia hoje, mas o resto... 28 de maio, o diretor do Diário.es, ato de conciliação, senta com os advogados de Júlio Iglesias. Vamos ver o que ele faz. Eu acho que ele não vai ficar muito metido, não. E é muito bom que hoje, em algumas horas, se começarem a nos assistir cedo pela manhã, Aldama revela tudo diante do juiz do Supremo e depois Coldo Garcia. Preparem-se, porque as coisas vão mudar. Injeção de otimismo. Vamos ter fogos de artifício. Um ou outro tiro. Cara, eu comecei o programa de hoje lembrando de cenas que Kathy Garrett conta no seu livro. Eles estão trocando facadas pelos corredores entre uma facção e outra do Partido Socialista na Rua Ferraz. E eles fazem isso por grana, porque tem partidos... Bom, La Rosa Nostra, o que eu vou contar para vocês? La Rosa Nostra. Que horror ser político. Estar na sede do seu partido e, ao invés de pensar em melhorar sua vida ou a dos seus, pensar só em vou derrubar esse aqui para ficar com a grana, o dinheiro, a comissão. Que jeito de viver. Você acha que a maioria dos políticos é assim? Sim, os partidos são verdadeiras organizações mafiosas, já vimos isso. Por que Susana Dias não renunciou? Por que Emiliano Garcia Page não denunciou? Por que nenhum dos dois denunciou a tentativa de fraude de Pedro Sanches? Porque o salário deles dependia do silêncio, era continuar pertencendo ao partido. E por quê? Porque a uma garantiram depois ser senadora e ao outro ser presidente da comunidade autônoma. Tem que considerar uma coisa, Albert. Na política, você não progride se não tiver algo a esconder. Por quê? Porque os chefes lá de cima, como querem te manter bem na mão, então precisam ter algo sujo sobre você para te manter como refém, para que você cumpra as ordens deles. As ordens deles. Faz parte disso em toda organização criminosa? Sobe quem comete mais crimes, quem tem coisas a esconder, quem, no final, para manter tudo isso escondido, se submete às ordens do partido, daqueles que possuem essa informação. E o sanchismo funciona assim. Veja quem eles promovem. Em todos os níveis, até mesmo dentro da administração pública, dentro da administração do Estado. As pessoas que são promovidas sempre são pessoas que têm algo a esconder. Que coisa impressionante o que você diz. E como você tem razão. Recebi um cartaz de um dos confidenciais que parece... Você se lembra do filme O Silêncio dos Inocentes, do Hannibal Lecter, né? Bem, então, no lugar de Hannibal Lecter, Susana Dias, com aquele inseto na boca, e diz... O Silêncio da Cordeira, dirigido por Pedro Sanches. Claro, porque fala muito, mas ficou calada em troca do salário de senadora e dos cargos arranjados para o marido que sustentaram a família. O que você disse, exatamente o que disse, o Silêncio da Cordeira. Bom, ainda bem que alguém leva isso com humor. Preparem-se que vem aí o terremoto venezuelano. Vamos ver como ela está vestida hoje. Tem alguns de vocês que reparam muito nisso. Eu não sei. Eu só reparo no intelecto quando a vejo. Vamos ver, minha querida Azabashi, seja bem-vinda. Como você está? Olá, meus guerreiros de luz, amantes da liberdade, confidenciais. Eu amo vocês. Alberto, um abraço enorme para você e outro enorme para Roberto. Um beijo. Como está a Argentina? Que tempo está fazendo por aí? Ai, já está começando a esfriar já. Ai, meu Deus, isso me afeta muito. Vou ser totalmente franca com vocês. Eu sou caribenha. Imaginem uma caribenha de sol, Palmeiras. O frio me pega, mas me dá tapas na cara. Ai, senhor.
Bom, o silêncio da cordeira que José Maria me mandou nos arrancou o primeiro sorriso de hoje, mas ainda virão outros. Por exemplo, ouvir Delcy Rodrigues, na verdade, provoca alguns sorrisos. Ela diz que vão roubar as casas dos outros. Ouçam. Ela estima que 500 mil de moradias estão congeladas. Peço que sejam disponibilizadas ao mercado imobiliário. Ou seja, como quase 10 milhões de venezuelanos tiveram que fugir de lá, entre outros, há muitas moradias vazias. E ela diz que não importa, que expropriem. Isso já era feito por Hugo Chávez, não é? Sim, desde o começo, Chávez, expropiesse. Olha, sim, você se lembra? Expropiesse. Bem, isso é o socialismo do século XXI. Dito por Fidel Castro, tem um vídeo na internet que vocês podem procurar, em que uma jornalista pergunta para ele, o que é o socialismo do século XXI? E ele diz, comunismo, e é isso. Ou seja, em um estado onde esse sistema prevalece. É destruição econômica, política, social e moral. E, claro, a violação dos nossos 3 direitos fundamentais, como o direito à vida, à liberdade e à propriedade. Começando pela nossa mente e, claro, com as nossas coisas. É isso que estamos vendo, Albert. É tremendo. Não mudou. Como estão as coisas por aí? O que o seu pessoal te conta? A alimentação continua caríssima? Nada mudou? A alimentação... Recebi muitos vídeos e muitos pedidos de ajuda, porque os medicamentos que os Estados Unidos doaram, segundo as pessoas que estão entrando em contato comigo, não chegaram ao destino. Então, estamos falando de um país, Albert, com mais de 82% da população abaixo da linha da pobreza. 50% do nosso povo está em situação de indigência, 35% das nossas crianças estão desnutridas. E a verdade é que a situação é grave. Nem vamos falar dos presos políticos, já tiraram a lei de anistia, você viu que foi tanta a... Afirmam que já estão soltos, mas é falso. É mentira. Faltam centenas, não é? Faltam muitos mais, porque aí está sendo considerada uma amostra dos últimos anos. Estamos falando que isso tem, deixa eu ver, já estamos quase chegando a 30 anos, Albert. Lá tem muita gente que perdeu a vida, tem muita gente que está há décadas ali sofrendo torturas. Permita-me dizer algo, porque isso é importante. Você viu que sempre se fala do helicoide, como o helicoide. Existem mais de 90 centros de tortura na Venezuela que não são mencionados, mas existem. Ei, por que Diosdado Cabello mente tanto e faz isso tão mal? Agora ele diz que não podem aumentar os salários na Venezuela. Na Venezuela se ganha, em média, menos do que em Cuba. Estamos falando de 30 centavos de euro por mês. Se não fosse pela economia informal, pela troca ilegal de moeda, não teria como viver lá, né? Não tem como viver, e estamos falando de uma cesta básica que custa, convertendo para dólar, entre 500 e 600 dólares. Me diz como as pessoas vivem. Muita gente me diz, mas então por que você diz isso, Azabashi? Me diz como as pessoas vão viver. Bom, as pessoas vivem das remessas, vivem do que pode chegar, do que vem de quem está fora. As pessoas vivem fazendo bicos. E vou te dizer uma coisa, porque isso não se fala e é um tema delicado, mas o próprio regime fez com que as pessoas tivessem que delinquir para sobreviver. Claro, existem empreendedores que precisam aceitar as regras do jogo do regime criminoso para poder trabalhar e produzir. Mas são muito poucas as pessoas, viu? Isso é importante. Diosdado Cabello, que não quer aumentar o salário lá porque ele já é multimilionário com seus negócios, com o que roubou e com sua participação como dirigente do cartel dos sóis. Tem uma fonte confidencial N.M. Ela me pediu para não dar pistas, que me enviou informações de um lugar que me surpreendeu muito. Porque eu sabia que os ayatolás do Irã tinham hotéis, campos de golfe em Maiorca, nós já denunciamos isso aqui. Bom, parece que Diosdado também tem hotéis. E nas Canárias. Vejam, há uma mulher chamada Verônica Álvares. Vocês estão vendo o passaporte dela, foi publicado pelo OK Diário. Parece que essa tal de Verônica Álvares, também conhecida como Gabriela, tinha títulos da dívida soberana da Venezuela. Esses títulos são emitidos pelo governo para se financiar.
e ela procurava investidores para atuarem na Espanha, supostamente como laranjas de Diosdado Cabello. Bom, então ela encontrou o dono da Jamones, Joselito, que parece que atuou como intermediário de Diosdado para resgatar um título da dívida de 300 milhões de euros. OK Diário publicou esse áudio em 2015. Quem conta tudo é o próprio tal Gomes para um empresário do ramo de hotelaria. Assim como eu falo francamente com você, a operação sai em 10, 12 dias. Na semana que vem, não, na seguinte. E depois vai demorar 1 mês e meio, 2 meses, para que possamos deixar o dinheiro à sua disposição. Pois bem, eu acredito na operação, mas tenho algumas dúvidas. Não temos 100% de certeza. De dizer isso é... Por quê? Porque eu sei que há muitas possibilidades de dar certo. Quando eu estava na Venezuela, quem manda na Venezuela é um tal de Cabello, Diosdado Cabello. Nós estamos fazendo a operação com o presidente do Banco da Venezuela, que se chama Nelson Merentes. Quem manda na Venezuela é Diosdado Cabello e ele explica como deram os títulos para ele. Bem, ele encontrou um empresário das Canárias, Martim Jerônimo Hernández, e junto com Verônica Álvares impulsionaram uma rede de hotéis. Chama-se Scar Hoteles. A sócia única é a esposa de Martim Jerônimo Hernández, uma tal Sônia Fleitas. Vocês estão vendo as imagens. E o Scar Group, com sede em Tenerife, já parece ter o Hotel Zaria em Granada, o Hotel Horus em Málaga e alguns outros lugares que estariam preparando. A tal Verônica Álvares, também conhecida como Gabriela, parece que mora em Terraça. E bom, a empresa foi constituída em 2015. Estamos dizendo que supostamente essa empresa está lavando dinheiro. O dinheiro roubado por Diosdado Cabello em hotéis no nosso país. Como? O que está acontecendo na Espanha? Você vai jogar golfe e dar dinheiro para os ayatolás. Você vai tomar alguma coisa em um hotel e está supostamente na casa de Diosdado Cabello. O que é isso, Azabashi? Não. Impressionante. E além disso, é um sistema que se repete aqui na Argentina com o kirchnerismo chavista. A senhora Cristina Fernandes de Kirchner tem um dos processos chamado Altesur Los Sauces, que é justamente essa maneira de comprar hotéis para lavar dinheiro. Então, esse sistema é muito usado por esse pessoal do socialismo do século XXI. E eu te diria que isso é corrupção, isso é crime, é criminalidade. E, infelizmente, não há justiça no mundo. Eu estou tão decepcionada com isso, porque eu acreditava que existiam organizações internacionais e que, ao denunciar, eles iam pegar os maus e os bons iam conseguir seguir em frente. E acontece que os maus continuam lá e, além disso, se expandiram com todas essas coisas e, de certa forma, também corrompendo os países para onde vão através disso e, claro, das influências. Olha, você vai para San Sebastián de los Reis, aliás, ao lado da Antena 3, e lá tem um posto de gasolina que parece ser de um primo do Diosdado. Um chalé em La Moraleja que parece ser da família do Diosdado. Um guarda-móveis que parece ser do Diosdado. Roberto, o pior é que ninguém investiga isso na Espanha. Se os Estados Unidos disseram que é um narco-estado, aqui ninguém move um dedo. Por quê? Porque o Sanches fica bravo ou o quê? Não, eu estou sinceramente preocupado ao ver porque sobre o Polo Carvajal cada vez se sabe menos. Bom, foram adiando e agora não sabemos quando será a intimação. Maduro, tudo bem, Maduro segue seu caminho, mas é que ainda faltam 6 meses longos, quase 7, para as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. A administração Trump está bastante abalada com toda a guerra no Irã. Veja que o chanceler Merz ontem disse literalmente que o Irã humilhou Trump, ou seja, um aliado que se permite se pronunciar nesses termos, né?
E com tudo o que está acontecendo, claro, você vê que novamente Diosdado Cabello volta a aparecer se achando, dando declarações. Delcy Rodrigues que retira a lei de anistia. É como se sentindo o golpe, como sempre diz Azabache, né? Tiraram o tirano, mas deixaram a tirania. A tirania está se reajustando de novo, mas principalmente porque está vendo que seu principal perseguidor, que é a administração Trump, agora mesmo está em um momento de muita fraqueza. E está preocupado, porque justamente se alguém pode fazer alguma coisa, e vou responder a sua pergunta do ponto de vista jurídico, porque quem detém a informação são os Estados Unidos. O tempo do governo Trump está se esgotando. Quanto a se Trump perder o Capitólio em novembro, e tudo indica que se não houver uma reviravolta, ele pode perder. Já começamos com possibilidade de impeachment e uma mudança importante. Ou seja, estamos indo nesse caminho. Ao longo deste ano, podemos ver uma série de mudanças que, assim como o ano começou, pode ser que a linha não esteja de acordo com a expectativa que foi gerada em 3 de janeiro pelo fato de terem capturado Maduro. Ouça este venezuelano diretamente de Caracas. Sou da Venezuela. Ainda não confio em Trump. Acho que os objetivos dele são simplesmente econômicos. Se ele me der uma demonstração e fizer com que libertem de verdade todos os presos políticos, se nomearem um procurador-geral da República Independente na Assembleia, vou acreditar que ele quer uma transição. O que é isso do advogado do Maduro dizendo que não tem dinheiro? Claro, porque está tudo em paraísos fiscais ou em barras de ouro. No final, o juiz dos Estados Unidos diz que o governo da Venezuela deve pagar a defesa. O que foi, não roubaram o suficiente, Azabate, ou o quê? Isso é revoltante? Quer dizer, os venezuelanos, porque o governo, os estados não têm dinheiro por si só? Veja, o Estado venezuelano criminoso tem o dinheiro dos venezuelanos e da organização criminosa que ele controla. Então, desde já eu convido, através das suas telas, que todos os venezuelanos e todos os países precisamos fazer uma campanha, porque nós não queremos pagar nada para esse infeliz que destruiu nosso país. Nada, absolutamente nada. Então, não pode ser que essas pessoas passem por cima da vontade do povo. Isso tem que ser feito agora. E não esperem por políticos, não esperem a ordem de um político. Isso é uma questão de responsabilidade cidadã. Aqui um começa, inicia a campanha, aí o outro se anima, e o outro também, e a gente faz aqui na Argentina a gente chama de quilombo. Mas de verdade, fazer muito, muito barulho para poder pressionar essas coisas. Olha, essa organização criminosa continua aí, e essa organização criminosa está controlando os recursos da Venezuela. O problema é que nada está sendo feito para desmantelá-la. E eu abraço o venezuelano que diz isso, mas aqui há uma questão de não ter a informação completa. Trump fez o que tinha que fazer. Aqui falta a parte política que não faz o que tem que fazer. Então, reclamar do Trump, olha, eu diria que não. Claro que o Trump tem que zelar pelos interesses dos Estados Unidos. E o mundo, a real política, é movido por interesses. Quem acha que as coisas são feitas por bondade, isso é mentira. Essa não é a realidade. Claro que o mundo é movido por interesses. E claro que Trump viu uma ameaça real da Venezuela, China, Rússia e Irã nesse eixo contra o seu país. Mas aqui Trump fez o que tinha que fazer. O que falta aqui é a exigência do cidadão à classe política para que termine de fazer o que precisa ser feito, que é desmantelar isso pela raiz antes de ir para as eleições, meu querido Albert. A oposição continua sendo um dos focos na Espanha e na Venezuela, porque ainda não conseguiu se reerguer. Marcos de Quinto contou aqui o que adiantamos que ele ia explicar sobre a visita de Maria Corina e o dinheiro que pediram a ele. Ele disse o seguinte: o que realmente me incomodou foi o estilo da abordagem de um pessoal que disse que era da equipe da Maria Corina. Provavelmente. Sim, são venezuelanos exilados que já estão há um tempo aqui na Espanha e mais ou menos entraram em contato comigo por telefone, através de umas pessoas comuns venezuelanas também que eu conhecia, e quase como aquele típico golpe, esse negócio de começar a te bajular
poxa, Marcos, o que você está fazendo é muito importante e não sei o quê. E além disso, a Maria Corina valoriza muito isso. Ela adoraria poder te cumprimentar. Vai ter um coquetel no dia 19, e então você tem que vir e estar lá, não sei o quê, não sei mais o quê. E depois de tudo, desse pseudo-convite, eles já soltam essa. Bom, por outro lado, é que precisamos, porque dinheiro para cobrir os gastos dessa viagem. E dentro disso, por exemplo, o aluguel de alguns Mercedes blindados para se deslocar por aqui durante esses dias. E então, bom, isso aqui pode significar uns 10 mil euros que a gente agradeceria e tal. Então perguntei, a Maria Corina sabe disso? Além disso, mencionaram a equipe de Washington dela. Eu disse, a equipe de Washington veio sem contratar carros blindados porque não tinha 10 mil. Eu achei estranho e então fiquei na dúvida, e depois que duvidei e tal, nem me convidaram para o coquetel, nem nada. Ou seja, era só dizer, pague 10 mil para ir a um coquetel com milhares de pessoas. Não sei com quantas pessoas eles podem ter tentado o mesmo truque. Uma amiga da Venezuela dá pistas de quem poderia estar por trás. Existe um grupo que na Venezuela se chama Bolichicos. Entre eles estão Leopoldo López, está Juan Guaidó, que sempre se apresentaram como a oposição à ditadura, mas não eram oposição. Eles vinham de uma classe média e queriam ter mais dinheiro. Eu posso te assegurar que nem Maria Corina, nem o grupo dela, nem quem a acompanha estão pedindo nenhum dinheiro para ela se deslocar. O dinheiro que ela usa é tão legítimo, mas tão legítimo que você nunca vai imaginar. E eu acredito na sua palavra, amiga. O que acontece é que não entendo como até hoje Maria Corina não falou com Marcos de Quinto e não pediu explicações para ele. Me diga quem foi, por que colocou meu nome em dúvida, me deixou com uma imagem, parece que estamos pedindo esmola, essa ligação não aconteceu. Talvez porque ela não teve tempo, mas deveria ter tido. O que você acha de tudo isso que eu recebi? Muitas mensagens da Venezuela, com pessoas me passando nomes e mais nomes. Marcos de Quinto não disse quem foi. E ele não vai dizer, a menos que Maria Corina ligue para ele e pergunte, diga a Zabashi. Olha, o mais importante que as pessoas precisam entender é que os políticos, para fazer tudo o que fazem, precisam de dinheiro. É assim mesmo. O que deve ser feito é, quando se precisa de dinheiro para essas viagens, fazer uma convocação para que a iniciativa privada, mas de forma pública, de forma transparente, onde a iniciativa privada, quem quiser apoiar, apoie, entendeu? Agora, a questão aqui é que nesses 27 anos, meus queridos Albert e Robert, estivemos diante de uma falsa oposição que usou a questão da Venezuela para arrecadar. Olha, eu quero tirar a Maria Corina disso, porque não sei se ela está ciente disso. Eu não, de verdade, sabe? Não posso me meter onde não sei. Ela deveria estar ciente e deveria tomar providências. Concordo totalmente com você, Robert. Mas vamos falar dessa falsa oposição do Guaidó, do Leopoldo López e de muita gente. A lista é grande. Das pessoas que enganaram o povo da Venezuela, roubando não só sua esperança, mas também seu dinheiro. Eles vivem como reis em outros países, enquanto o venezuelano está passando necessidade. Essas pessoas, vou te contar uma anedota pessoal que acho que ilustra o que estou te dizendo. Eu participava de um grupo de WhatsApp de ativistas de direitos humanos. E um dia chegou um áudio, passaram um áudio e havia uma pessoa de uma organização não governamental venezuelana que dizia, vamos fazer campanha, rápido, rápido, fiquei sem dinheiro em espécie. O que você disse? Veja, é exatamente como estou te contando. Desde aquele dia saí, falei poucas e boas antes de sair, disse poucas e boas para eles e fui embora. Claro que isso se repetiu durante anos, meu querido Albert. Na verdade, quando veio à tona aquela história dos Estados Unidos, daquela organização que se dedicava ao desenvolvimento internacional, que havia financiamento para o terrorismo, para a Agenda 2030, que agora é a Agenda 2045, também encontraram dinheiro que foi entregue ao governo interino. Um dinheiro, e estou falando de milhões e milhões e milhões de dólares que nunca chegaram às vítimas. Outro exemplo, posso te dizer, Borges recebeu prêmios pela liberdade da Venezuela, um dinheiro que supostamente seria entregue às vítimas, e isso nunca chegou.
Assim como nunca chegaram muitas coisas que foram feitas, que foram entregues ao mundo por esses políticos e nunca chegaram. Por isso, o meu total desprezo. De verdade, eu não coloco minha mão no fogo por nenhum político. Tá na hora de, se Maria Corina não está ligada a isso, que ela dê um basta, que ela apareça, que ela coloque ordem. Agora, o silêncio me preocupa, porque aí estamos falando mais do mesmo. Tomara que isso se esclareça, meu querido Albert. É o que espero. E você, Robert, o que acha? Na verdade, eu não sabia o que dizer. Eu quero acreditar que estamos sem informações, mesmo quando se fala de Borges, quando se fala de alguma outra pessoa. Enfim, sabemos que até mesmo... Bom, você também já teve isso no seu canal, Albert, já falaram, sabem muito bem a visão dele, até mesmo quando comentaram assuntos sobre Zapatero, que tem tudo muito claro, né? Quem são seus inimigos, etc. Quero pensar que não temos todas as informações sobre o que está acontecendo por trás e que a nossa ignorância pode nos levar, talvez, a fazer algum julgamento precipitado, né? Mas aqui falo da nossa, mas falo principalmente da minha, né? Porque a Zabache, você sabe muito mais sobre essa pessoa, porque, enfim, é gente do seu país, né? Mas eu gostaria de pensar que, enfim, que exista um caminho que prevê a saída de tudo isso, mas também é verdade que, normalmente, o que temos na Espanha, no final, um país é regido por toda uma série de modus operandi, de formas de fazer as coisas que fazem parte quase do folclore político desse país, né? E o que eu percebo das palavras de Azabache é quase como se fosse um mal endêmico da política venezuelana, né? De sermos todos feitos do mesmo molde. Apesar de que depois estão os, digamos, o regime do ex-Maduro, né? Mas Diosdado e Delcy, que já são outra coisa. Mas se esse pessoal conseguiu prosperar em um território político, como o venezuelano, vamos pensar um pouco no que aconteceu na Espanha, o que fez com que o sanchismo prosperasse. Foi a corrupção de outros partidos. Então, no final das contas, faz sentido em parte o que você diz, Azabate, porque vejo que estamos vivendo isso aqui na Espanha, um populismo que avança com base em uma forma de fazer política. Mas existe um mal sistêmico que é a corrupção. Há quem pense que isso é endêmico dos hispânicos. Há quem... É verdade que isso na Dinamarca, ou na Suécia, ou na Finlândia é impensável. Nem 5% do que faz Sanches, nem vou falar do Maduro, sem renunciar ou sem que venha alguém e te tire do cargo. É verdade. Posso acrescentar algo, Albert? Sim, porque eu ficaria preocupado em pensar que o mundo hispânico é mais corrupto do que o anglo-saxão ou do que outras culturas. É que a corrupção e a impunidade são algo terrível. Olha, vamos ver, por exemplo, com os políticos venezuelanos, muitas vezes nós, os cidadãos, pedimos prestação de contas, que prestem contas. Ninguém presta contas. Todo mundo finge que não é com ele e ninguém presta contas. Veja o caso do Borges. Borges recebeu o prêmio Sarajov pelas vítimas da liberdade da Venezuela. Um prêmio destinado às vítimas não chegou ao destino e não há rastreabilidade. Ao pedir explicações, fingem não saber, se fazem de desentendidos e enrolam. Igual Guaidó, igual Leopoldo Lopes, que até se confundem entre eles dando declarações. Tudo isso fala de uma questão que é a verdade. Os políticos, e olha, não é que a gente acusa, a gente exige clareza nas contas. Se você não deve, não teme. Se você tem algum problema porque as pessoas estão te apontando, então preste contas, a rastreabilidade de todas as questões e você não vai ter nenhum problema. Isso não acontece na Venezuela. Eu te digo sinceramente, Maria Corina tem uma grande oportunidade de se livrar do peso da oposição fraudulenta venezuelana. E ela tem a oportunidade de fazer isso porque não precisa deles. Ou seja, hoje Maria Corina é reconhecida como a líder da oposição política venezuelana. Infelizmente, eu vejo no mesmo cenário o Guaidó, o Leopoldo Lopes e de novo com esse pessoal que realmente nos enganou. E isso me preocupa muito. Eu deixo isso para os venezuelanos para que eles mesmos escrevam, por favor, aqui embaixo, participem para expressar o que tem sido a oposição política venezuelana.
Contem pra gente, que é o que mais gostamos aqui. Bom, eu tenho imagens de todo tipo. Uma que vocês me mandaram diz: isso é justiça divina. Dá para ver um monte de palestinos com bandeiras, eles pegam uma bandeira gigante de Israel e queimam. Mas vai passando, a bandeira é tão grande que quem acabou pegando fogo foi quem estava segurando o mastro. Justiça divina. Me diz quem me mandou isso. Como eles são, de verdade. Outro vídeo de crianças no Irã. Isso sim é doutrinação. Eles estão em uma escola. E o final da festa é sair com fotos de Donald Trump, com fotos de Netanyahu, com a bandeira de cada país e rasgar diante dos pais que aplaudem felizes da vida. Estão fabricando ayatolás do futuro, Robert. Isso tem muito de psicológico. Esse garoto que tem 8 ou 7 anos, isso fica na cabeça dele, não é? Sim, mas eu acho que fabricam mais ayatolás, os mais perigosos, a bomba, os assassinatos. No final, por isso existe uma prática nessas regiões, que é tentar não deixar descendentes. Porque quem vai herdar e catalisar esse ódio depois vai ser a próxima geração. Às vezes, o doutrinamento tem um efeito contrário. Nós vivemos isso na Espanha. Quantas pessoas são anticatólicas e vêm, por exemplo, de uma educação católica que elas rejeitaram? Obrigado por viver em uma democracia, não? Mas muitas vezes essa não é a questão. A questão está justamente em toda a família desestruturada, as crianças órfãs, etc. Que, bem, quando crescerem, no que vão se transformar? Existe uma mulher, uma freira que se chama Madre Miriam, e nos Estados Unidos ela tocou na ferida em um vídeo, porque diz que o Vaticano instalou uma mesquita em seu interior. Ouçam. Me dá nojo. A Biblioteca do Vaticano vai permitir que muçulmanos rezem em uma sala com tapetes. Por que deixar Satanás entrar no Vaticano? É uma loucura. É muito perigoso que ele siga a agenda do Papa Francisco. Fico preocupado com o fato de que muitas almas não conheçam a verdade. É verdade, há uma sala de oração muçulmana dentro do Vaticano, na Biblioteca Vaticana, e colocaram tapetes voltados para Meca para que quem quiser entre, se ajoelhe e faça sua oração. Nunca tinham feito isso antes, é verdade. Mas há quem diga que é a união entre as duas religiões. Não sei. Olha, não me falam bem do Papa da Venezuela, né, amiga Marta? Esse senhor não é realmente um Papa, é um antipapa. Porque as ações desse senhor mostram que ele é uma peça, uma ficha da nova ordem mundial. Todo esse tipo de situação que estamos vivendo agora já foi profetizado anteriormente. Você acredita em profecias, Azabashi, ou não? Eu as leio. Há muitas coisas que poderiam te indicar, mas eu, só acredito vendo. Olha, eu sou muito religiosa, eu sei que existe essa força suprema que nos guia, mas é isso, eu observo, aprendo, vejo. Claro, mas não sou fanática de isso vai acontecer porque dizem. Eu sou um pouco mais realista, ou seja, tenho mais os pés no chão. Isso é bom. Não sei se isso é bom. Acho que sim, senão vamos acabar todos loucos. Me mandaram da França, eu não sabia, estão construindo em Estrasburgo a sede ou segunda sede do Parlamento Europeu, a maior mesquita da Europa, a maior da Europa. Eu não fiquei sabendo 10 mil metros quadrados de mesquita financiada pela Turquia e pelo Catar, que custa no total 32 milhões de euros. No Catar, vocês sabem quantas igrejas católicas existem? Uma só, a igreja acho que é de Santa Catarina. E na França, quantas mesquitas? 2.300. Por quê, Robert?
Por que que aqui a gente abre tudo, gasta tudo o que for preciso e lá eles fecham as portas para a gente? Não é uma questão religiosa, né? É uma questão de agenda política. No final, o que se pretende com a Europa é misturar a população, ter a população dividida, desestabilizar a gente. E a melhor maneira que as elites políticas, as elites mundiais têm de fazer isso é através do multiculturalismo. Simples assim. Olha, não há nada contra os muçulmanos, não há nada contra os imigrantes. Eu acho que devemos nos livrar dessa visão dogmática, porque, curiosamente, o mais dogmático é pensar que falar sobre o tema, sobre o problema da imigração e da integração, te transforma em um xenófobo. Não, não, não. Eu acho que devemos começar a tratar isso como uma questão de defesa nacional. Nós temos, olha, na Espanha temos um problema muito grave que, por exemplo, na França talvez não tenham, porque não fazem fronteira com nenhum país de confissão muçulmana, né? Se é que pode se chamar de confissão de religião muçulmana. E o que aconteceria? Lanço aqui para vocês, Azabash e Alvert, um cenário. O que aconteceria se por algum motivo Marrocos e Espanha entrassem em guerra? Já aconteceu, veja, mas isso não é impossível. Países vizinhos e tal, já aconteceu, veja, Ucrânia e Rússia. Ucrânia e Rússia. Quem teria dito há 15 anos para um ucraniano que a Rússia iria invadi-los, não é? Pois é, aconteceu. Quem pode garantir que um dia o Marrocos não invada Ceuta ou Melilla? Então, claro, como é que um país vai poder se defender do ponto de vista da defesa nacional, tendo dentro de suas fronteiras tantos milhares, não sei se já chegamos a contar, talvez até milhões de marroquinos? Ou seja, você tem o seu possível inimigo dentro do país, e em grande quantidade. Marrocos não tem essa reciprocidade. Marrocos pode travar uma guerra contra a Espanha sem ser desestabilizado internamente. Mas o que aconteceria aqui com os marroquinos que estão dentro da nossa fronteira? Como eles viveriam isso? Como a sociedade espanhola viveria isso? Colocaria um governo em uma situação extremamente difícil ao ter que se defender de uma agressão. Olha, dados. Na Espanha há mais de 1 milhão de marroquinos. Quando o líder religioso deles, que é o mesmo que o rei do Marrocos, por ser descendente de Maomé, Mohamed VI, os chamar à ordem, todos que estão na Espanha passam a obedecer ao Marrocos, não à Espanha. Agora, quem é que se invadirem Ceuta, Melilla ou as Canárias não moveria um dedo? Sánchez, você e eu sabemos disso. Totalmente. E quem apoiaria o Marrocos? Donald Trump, por mais que me custe admitir. Também sabemos disso, não é? Totalmente sim, porque além disso existe um eixo de aliança entre Israel e Marrocos. Não podemos esquecer que a polícia de Marrocos recebe instruções no sentido de treinamento, mas também tecnologia e inteligência por parte de Israel, e que o último acordo de defesa, acordo militar entre os Estados Unidos e Marrocos, prevê uma compra por parte de Marrocos de não sei quantos milhões de euros em material bélico e de uso duplo. E, claro, quando Marrocos se torna o principal, digamos, o melhor comprador de material bélico e de uso duplo dos Estados Unidos, você acha que os Estados Unidos vão ajudar quem? Ao seu cliente ou ao que tem um presidente que faz obstrução? Nós estamos... Não pensem isso... Você sabe, Robert, que é assim. Não pensem que estamos especulando sobre algo que não possa acontecer. As notícias que recebo, e vou saber mais até segunda-feira, é que o plano está em andamento. É que eles sabem que o tempo de Sánchez pode durar 2, 3, 1 ano, 4 anos mais, mas vai acabar... E sem Sánchez, esse plano não funciona, de qualquer forma. Portanto, é preciso aproveitar o momento. De verdade, a situação de Ceuta, Melilla e Canárias, principalmente Ceuta e Melilla, é preocupante. E você dizia, Robert, especialmente Ceuta, por causa do controle do estreito, não é? Sim, sim, porque isso faz parte do plano do grande império de Israel
Israel quer construir um grande império no Oriente Médio. Veja que tudo o que está acontecendo com o Irã é basicamente um enfraquecimento, até mesmo das monarquias que são a favor dos Estados Unidos, para que depois Israel possa ajudá-las a se reconstruírem, comprar dívida e assim tê-las sob seu controle. O único obstáculo, a única pedra no sapato de Israel é o Irã. Assim que Israel conseguir ter um governo favorável no Irã, aí sim poderá construir seu grande império. E a construção do seu grande império vem do controle das grandes rotas de mercadorias em nível mundial. Veja, por que os Estados Unidos querem a Groenlândia? São as mesmas elites. Estreito de Hormuz, Malaca na Ásia, Singapura e Indonésia na Malásia. Depois Bab el-Mandeb. Temos o canal de Suez, que dentro do plano do grande império de Israel estaria sob seu controle. E o que eles querem é o controle do Estreito de Gibraltar. Se você tem Hormuz e tem Gibraltar, você controla a entrada e saída de uma das rotas de matéria-prima mais importantes do planeta. E só restaria ocupar a Groenlândia, ou seja, impedir que a Rússia crie uma nova rota pelo norte. Essa é a razão pela qual eles querem a Groenlândia. Então, o que acontece com Ceuta é que a Espanha, graças a ter Ceuta no continente africano, é o único país que controla os dois lados do Estreito de Gibraltar. Suas águas territoriais vão de um lado ao outro. Portanto, é o país que controla, porque ao ter Ceuta, Ceuta interrompe as águas territoriais do Marrocos. Se o Marrocos ficar com Ceuta, o Marrocos também teria águas territoriais de um lado ao outro. E, portanto, poderia ter um controle do estreito que seria muito útil para Israel, justamente que é mais aliado do Marrocos do que da Espanha. Ouçam diretamente do Reino Unido este amigo. Ele se chama Poncho, é teólogo e fala sobre manipulação mental. Temos informantes muito inteligentes. A Bíblia diz bem claramente, como está escrito em Romanos 11, versículo 8, Deus permitiu um espírito de estupidez para que os olhos não vejam e os ouvidos não ouçam. Infelizmente, meu sogro ou minha esposa continuam acreditando no comunismo e acham que é o melhor que pode acontecer para a humanidade e para a sociedade. Mas tem a ver com isso que estou te dizendo. É um estupor. Já nem digo que foi Deus quem colocou isso. Acho, na verdade, que essas pessoas manipulam com tanta habilidade a mente, sim, que destroem o ser humano. Disso você entende um pouco, né, Azabache, de manipulação mental no seu país de nascimento, em Cuba, na Nicarágua, na Colômbia, no Brasil, na Espanha. Aqui também tem manipulação mental. É surpreendente que depois do que ele faz, milhões de espanhóis ainda acreditem que Sanches é a opção. É isso, não pode ser outra coisa. Sim, é o doutrinamento, né? Por isso eu escrevi aquele e-book que você me deu a deixa. Te agradeço, Albert, porque justamente quero que essa informação chegue às pessoas. É uma coisa para as pessoas que não sabem absolutamente nada. É como ter um escudo mental, perceber como manipulam e controlam sua mente justamente através dos meios de comunicação. Por isso é tão importante que as pessoas despertem. E essa foi a minha intenção com Livremente. Quebre o doutrinamento ou eles te controlam. E eu, de verdade, eu não tenho estrutura por trás para divulgar esse folheto. É um folheto, né, um e-book, onde eu te dou ferramentas práticas para que você possa usar em qualquer país. Eu peço a vocês, por favor, através de Albert, que divulguem, porque isso de alguma forma é mais um grãozinho em uma batalha de comunicação. Uma batalha que precisa ser travada, meu querido Albert. Não podemos baixar os braços porque o mundo está em perigo. Como se chama o seu e-book? O link está em todas as descrições de todas as minhas redes sociais. De todos os sites? Sim, está no YouTube, no Instagram, no TikTok, em todos os lugares eu coloquei o link lá para vocês. Vou te passar também para que você tenha aí quando quiser. E eu agradeço muito a você, Albert, e a você também, Robert. Eu enviei para vocês porque, além disso, vocês são... Eu poderia dizer que o Albert é como meu padrinho.
E claro, minha família também é o Roberto, o Júlio, todo o pessoal, os confidenciais. Então, de verdade, agradeço muito a vocês. Isso de ser padrinho, não sei como devo levar, hein? O padrinho não... Meu padrinho de comunicação, que me impulsiona, que me dá força. O padrinho já pareço da máfia. Não, cara, não. O padrinho é Sanches. Não. Esse abraço que te empurra para sair. Esse. Aí está. Ouvimos Emi. Ele fala sobre Gibraltar, sobre o que Robert estava falando. Vocês acham que se os Estados Unidos, Marrocos e Israel se aliarem para conseguir Gibraltar, o controle do Estreito de Gibraltar, Israel vai expor Pedro Sanches por causa do Pegasus? Não sei. Para mim, isso parece muito estranho. Começaram a vazar algumas coisas, mas não foi o Mossad diretamente, foram agentes do Mossad que vazaram isso para este programa. E temos um vídeo de 10 dias atrás com muitas visualizações onde eles destacam a primeira manchete. Eu convido vocês a assistirem esse vídeo, mas já adianto que o que me dizem é que a informação que vai sair do Pegasus, uma primeira parte, sai antes de 23 de julho. Tem a ver com o Círculo de Sanches. Me indicam Begonha Gomes e também mencionam a empresa Plus Ultra. E cuidado, relação Plus Ultra, governo da Espanha, Diosdado Cabello. Prepare-se e as abaixe que teremos noites de glória. Eu espero que queira ou não queira Netanyahu, continuem se soltando um pouco, porque já faz 4 anos que estou puxando as orelhas dos meus contatos, dizendo o que mais o Sanches pode fazer para que soltem o que sabem, nem que seja 10%. Vamos lá, Robert, no dia que isso acontecer, a gente faz uma festa e janta juntos. Bom, isso vai ter que levar a alguma ação judicial, porque, olha, de informação a gente já tem tanta. Falta alguma coisa que a gente precise saber sobre Pedro Sanches para que mude nossa opinião sobre ele? Você sabe que falta um áudio, umas fotos ou um vídeo. E isso, se eles têm, que me dizem que sim, poderia mudar o rumo da história. Porque até agora temos informações, provas, indícios. Falta um vídeo, foto ou áudio para conferir se é verdade. Porque realmente o vídeo fez muito estrago, né? O vídeo da urna, eu sei que fez muito estrago para eles. Que Sanches ficou furioso, ele ordenou dentro do partido que se encontre. Quem é a pessoa que vazou esse vídeo? Porque fez muito estrago, claro. No final, a única maneira de acabar com ele é tirando as pessoas que votam nele, convencendo as pessoas que votam nele a deixarem de votar nele. Sim. Foram pessoas do partido que deram esse pendrive para Ket Garat. Portanto, no partido eles estão, como eu disse no começo, se apunhalando pelas costas há 5 anos. E Ábalos é uma das vítimas corruptas dessa situação. Mais sobre o governo e Sanches. Antônio, Silvia e Joaquim. Bom, aqui estão presentes todos os ingredientes para balcanizar a Espanha. Primeiro querem dar um referendo à Catalunha, que depois, como disse Albert Castillon, vai se ver se é legal ou ilegal, mas eles mexem nisso e este está disposto a isso. Essas pessoas com ideologia de esquerda dizem que a culpa é dos empresários, que ainda nem aumentaram as coisas e eles já se aproveitaram das guerras e aumentaram os preços. Nunca a culpa é do governo. Eles podem, se quiserem, reunir o capital necessário para realizar aquilo que se chama, no jargão dos serviços secretos, de ações encobertas. E vou dar um exemplo. Não foi Pedro Sanches quem comprou os deputados do PNV com dinheiro público para aprovar uma moção de censura. Será que não há dinheiro suficiente na Espanha para ter uma conversa com 2 ou 3 deputados do Junts e negociar uma abstenção, uma moção de censura? Que absurdo já sugerirem pagar, ou seja, subornar para que apresentem a moção. Mas é que eles só sabem disso, só aprendem com dinheiro. Que triste ao mesmo tempo. Pedro me deixou uma mensagem que eu gostei muito, porque ele colocou música de fundo na mensagem lá da casa dele.
E para mim, quando alguém cuida da mensagem, aprende, Roberto, porque você me manda mensagem sem música de fundo nem nada. Só dá para ouvir o campo. Desde 1978, com a transição espanhola, os políticos acomodados e manipuláveis, e certamente aqueles que estão acima deles, conseguiram educar e amansar uma sociedade que, tristemente, adoeceu e já não sabe mais reagir. O que Sanches fez certamente será lembrado pela história, mas como o devastador do povo espanhol com sua cultura e tradições. Nossas festas vão desaparecer, as procissões, primeiro o presunto e depois o vinho, possivelmente o queijo e, claro, o violão espanhol que coloquei de fundo. Neste momento, penso que nem mesmo uma UTI seria suficiente. Precisaríamos de uma reanimação com suporte vital feita por 2 ou 3 Bukeles e mesmo que seja só 1,5 Milley Trump. Que bom, Pedro, com meio Trump já basta pra gente. Bravo, 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 bravo. Viva as pessoas que fazem as coisas bonitas e fazem bem feito. Olha, neste país, na Espanha, ninguém vai se levantar a não ser que tirem nosso vinho e nosso presunto. No dia em que tirarem nosso vinho e nosso presunto, vai ter uma revolução cidadã. Não é, Roberto? Vamos lá? Muitos de nós estamos aqui por isso. Parece que eu te pago com presunto e vinho. É? Joselito. Joselito. Que Joselito pare de ir até Diosdado, que venha para minha casa. Pare de mandar presuntos para o Diosdado e envie para este programa. Agora, títulos da Venezuela, não. Bom, últimas mensagens sobre imigração. Suzana, Kiki e Mônica, aqui temos a regularização em massa em andamento. Por que o governo não abre uma conta solidária para que cada família que quiser tirar do próprio salário, da própria casa, possa depositar, fazer transferência para essa conta para a imigração ilegal? Vamos ver quanta solidariedade haveria. Os marroquinos que imigram e depois adquirem a nacionalidade, essas nunca perdem o passaporte nem a nacionalidade marroquina, nunca perdem. Se esse marroquino que está naturalizado francês, por exemplo, tem um filho na França, esse filho automaticamente tem a nacionalidade marroquina. Pois Sanches tem como prioridade se manter na Moncloa a todo custo. Por isso essa regularização de imigrantes ilegais e principalmente para criminosos, aos quais ele vai conceder anistia em troca do voto deles. Acho que imigrantes de bem, ao conhecê-lo, nem votarão nele. Tomara que seja assim. E depois eu tenho uma imagem que algum de vocês me mandou com muita maldade, como deve ser. Diz, ontem você se perguntava por que a presidenta da Red Elétrica, aquela do apagão, ainda não foi demitida. Beatriz Corredor, você sabe quanto essa mulher ganha, Nazabate? Não. 550 mil euros por ano, ou seja, mais de 50 mil euros por mês. E não é ruim, não. É pior ainda, é inútil, é nefasta, não faz ideia, aceitou ou provocou o maior apagão da história da Espanha. Bem, me enviaram esta foto que vocês estão vendo. E dá para ver Beatriz Corredor bem perto de Sanches, quase para dar um beijo numa coisa... Bom, eles não se olham nos olhos porque não conseguiriam sustentar o olhar. Parece que apoiou Sanches nas primárias, que são muito, muito, muito amigos e que há um terceiro motivo para não demiti-la. Que a ordem para desligar as nucleares, vocês já sabem de quem veio, né? Supostamente de Sanches, claro. E a partir daí, como vou demitir quem sabe de tudo e ainda por cima é tão próxima? Existem muitos relacionamentos íntimos entre colegas na política, não é mesmo, Azabate? Tem muita confusão por aí. Não sei? Sim. Aqui, bem, isso se chama nepotismo, não é? Mas aqui ainda há atos criminosos que vão sendo encobertos e há extorsão. E então você acaba vendo uma troca desse Estado que deveria funcionar de forma impecável, com pessoas capacitadas, com conhecimento e alta moral.
Acontece que quem acaba no poder são justamente os criminosos. E tem uma coisa que já falamos aqui em outro momento. Veja que quando vamos a uma empresa, como artista, preciso fazer um teste onde avaliam tudo em mim, meu perfil e se sei interpretar o roteiro. Assim como em uma empresa, bom, acontece que os políticos são os únicos que não passam por nenhum teste para estarem ali. Então aqui o sistema está errado e isso é um princípio de revelação para colocar na mesa, porque nós cidadãos somos os chefes desses políticos e somos nós que devemos exigir a forma como essas pessoas são escolhidas para estarem ali, que impactam nosso presente e futuro, meu querido Albert. Você concorda, Robert? A endogamia, o que se chama de endogamia, antes eram as casas reais que praticavam a endogamia. Por isso temos os Bourbons do jeito que estão. E agora temos os políticos, que são uma nova elite. Bom, não, porque é uma elite superior, são os novos reis. A nova nobreza, como chamam. Uma casta política, uma nova nobreza que chega lá praticamente como quem joga uma moeda, cara ou coroa. E, repito, o que você acabou de comentar sobre Beatriz Corredor é a confirmação do que falamos no começo. Que no final eles acabam encobrindo uns aos outros. Você sobe na medida em que eu tenho informações sobre você que me permitem pedir favores, te extorquir e por isso eu te quero por perto. E porque eu sei que se você não fizer o que eu quero, então eu vou te derrubar. Que situação complicada. Eu não gostaria de estar na pele de nenhum deles, pode ter certeza. Ninguém consegue viver tranquilo por mais que te paguem e por mais que você tenha que aguentar. E que joelheiras eles devem usar. Bom, vamos para a redação. Suzana Gás, últimas mensagens. Um abraço para vocês também, direto da redação do Castilhão Confidencial. Lola Santiago diz que a cada dia conhecemos notícias que nos deixam totalmente estupefatas com a miséria moral sem limites do ser humano. Somos os maiores predadores de todo o reino animal. Quem foi que disse que éramos uma espécie superior? Por outro lado, Rapunzel diz que vergonha, a Junta da Andaluzia agora, justamente na época das eleições, dá deduções na declaração para academias e veterinário. Onde antes ninguém limpava as ruas o ano todo, agora limpam diariamente. Calçadas por onde as crianças passam para ir à escola, que estavam com mato de 2 metros de altura, começam a ter esse mato cortado e assim poderíamos continuar. Tudo para não perderem o cargo. E a Gira diz que da Venezuela envia um grande abraço para você, Alberto Castillón, claro, e para todos os confidenciais e toda a equipe. Bênçãos. E obrigada por nos manter informados com as excelentes análises diárias. Apunto a diz, Patriotas de Burgos não é um inquilino, ele nos diz, da Moncloa não, Sanches é um invasor. Uma fraude que consiste em não deixar os outros viverem. Delfim diz que Ábalos, Coldos e toda essa gente não vão falar porque esperam que Sanches talvez governe na próxima legislatura e lhes conceda indulto. Tão simples assim, é assim que eu vejo claramente. Pedro Garcia comenta, Alberto, estamos rodeados de pessoas sem noção. Muito obrigada pelos seus vídeos e Luísa da Venezuela, um agradecimento imenso por toda a ajuda que você está nos dando, uma ajuda de informação. Gente que não consegue se informar por causa da nossa situação. Não conseguimos nos conectar quando queremos, mas sabemos que você está aí e nos mantém informados. Muito obrigada, Alberto Castillón, e principalmente a toda a equipe. Vamos encerrar por aqui, Alberto. Também queremos convidar todos os confidenciais e as pessoas que estão chegando a este canal a cada dia e vocês podem nos seguir, evidentemente, no nosso canal e principalmente no nosso jornal digital castilhonconfidencial.com. Sempre dizemos a mesma coisa, vocês podem se inscrever, podem conferir, podem dar uma olhada nas notícias, porque é absolutamente gratuito. Obrigada, Alberto. Obrigado, Suzana. E a Marisa me perguntou se você atua como psicólogo, se você atende em Múrcia. É isso mesmo? Tenho consultório. Faço muitas coisas online, na verdade. E, principalmente, escolho os casos dependendo... Eu trabalho principalmente com psicologia associada a relações profissionais. Trabalho com empresas em questões de psicopatologia do trabalho, etc. Então, dependendo do motivo, aí sim, atendo também clientes particulares. Que bom.
Vamos, se o Sanches te ligar, você nem atende o telefone e já está afastado. Aí não tem mais o que fazer. Sanches não tem cura. Não tem cura, claro. Bom, uma pena, né, o garoto, mas enfim, talvez ele receba uma pensão ou algum tipo de ajuda. Sim, ele tem condenação pendente. Sim. Falta condená-lo, sim. Temos que detê-lo na viagem dele. Vamos, ele tem que ser preso logo. Sim, estamos de acordo. Minha querida Azabashi, me lembre onde te encontrar. Claro que sim. Só me permita dizer uma coisinha. Nunca caiamos na falácia do falso dilema. Digo isso pelos venezuelanos porque, infelizmente, estamos presos entre uma tirania criminosa e uma oposição que insiste em apontar o cidadão que exige liberdade como se fosse o inimigo. Então, nunca caiamos na falácia do dilema? Isso é muito importante, porque nós que queremos a liberdade completa, a liberdade da Venezuela, a liberdade de Cuba, a liberdade da Nicarágua, da Espanha e de todos os países sob o socialismo do século XXI. Me sigam nas redes sociais, @azabashonline. Mando um beijo para vocês dois, meus guerreiros de luz. Um beijo enorme para Suzana Praguili. E viva a liberdade, caralho, olé! Olé! E agora, antes de você ir embora, estão me perguntando o que você toma para ficar assim. Vamos ver, estimulantes não, álcool não. Nada. A essa hora da manhã na Argentina não dá. Só quando me reúno com amigos, e estou esperando me reunir com você, Albert, com Suzana, com Guilherme, com Robert, para tomarmos uma boa garrafa de vinho. Ah, que maravilha. Treino muito e me alimento bem. Não, eu te vejo em vídeos treinando, e muito, mas as pessoas não percebem que entre nós três nunca nos vimos nem nos abraçamos. É uma besteira, mas você pode passar anos trabalhando com alguém. Eu não sei se a Azabashi é mais baixa ou mais alta do que eu, ou se Robert, pois a partir daqui fica de cueca o dia todo em casa, eu não sei, não vejo. Eu sou baixinha? Claro, não pensem que sou alta. Não, eu tenho 1,62 m, acho que tenho 1,61 m, sou baixinha. Lembrem-se que eu fiz balé desde pequena e meu corpo é dedicado à dança. Os melhores bailarinos e os melhores performers são baixinhos para se moverem com muita energia no palco. Meu corpo se adaptou ao que eu fiz por toda a minha vida. Eu sou baixinha. Não pensem que eu sou alta porque eu não sou. Você não é. E você, Robert? Eu tenho estatura média, 1,75 m e peso normal, 82 quilos mais ou menos. Isso aí. Tem um corpo normativo, como chamam agora? Bom, me promete uma coisa, Robert. Na próxima semana, assim que você estiver por aqui, me traz uma foto sua com cabelo. Tudo bem? Tudo bem, combinado, hein? Tem que procurar, hein? Tem que procurar. Eu fiquei praticamente careca com 22 anos. Então, por favor. Vou trazer uma infantil para você, hein? Bom, mas traga uma foto que eu quero ver. Um abraço para vocês dois. Se cuidem. Até logo. Abraços. Adeus, querido. Bom, não vão muito longe. Temos uma ajuda da lei da segunda chance e muitas histórias para lá de engraçadas para terminar. Castillón Confidencial de Albert Castillón. Você já conhece nosso podcast Castillón Confidencial. Agora damos um passo a mais. Chega o novo portal digital castilhonconfidencial.com. Entrevistas exclusivas, notícias atuais e as últimas novidades. Tudo em um só lugar. Vem, conheça a gente e inscreva-se. É grátis. Não perca nada. castilhonconfidencial.com. A informação que importa. A verdade sem filtros. Muito obrigado, Mabel, pelo seu ânimo, pela sua força. Albert, muito obrigada pelo seu trabalho. Muito obrigada a todos os colaboradores e a toda a sua família. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus nos abençoe e nos ajude a sair dessa situação tão terrível. Com certeza estaremos lá aplaudindo aqueles que lutaram para conseguir isso. Bem, os mecônios serão sempre um dos que devemos aplaudir por esse imenso trabalho que fazem. Eles têm um novo vídeo, uma prévia.
Eram 1, 2 e 3, os Suciatas Trapaceiros e Pedrito, o number one sempre vai com eles. Para, que os direitos autorais não nos permitem. Por favor, acessem as redes dos mecônios. Não eram os 3 mosqueteiros, não. Era outra coisa. Bom, Ignácio me manda uma foto de Sanches. Não é Tutankhamon, é Tutão... Bom, leiam. Eu sei que vocês já estão lendo. Pessoal do Partido Socialista na feira, uma IA. Estão todos lá, Sanches, Monteiro, Begônia, até o pessoal do Podemos, Ábalos. Bom. E na hispanidade, espanhóis e hispânicos, somos capazes de tirar sarro até de uma desgraça. E tem gente que fez um vídeo que vocês nos enviaram, o Victor me mandou, sobre métodos para sobreviver em Cuba. Vejam. Hoje ensino 3 dicas para sobreviver em Cuba. Se acabou a luz, coloque água em uma garrafa, ponha uma lanterna em cima, segure bem e você já terá luz para continuar cozinhando. Você está cozinhando e de repente percebe que cortaram o gás. Não se preocupe, veja esse truque. Coloque a grelha em cima e você já pode continuar cozinhando. O terceiro e um dos mais importantes, também está sem água? Pegue a reserva, faça alguns furos na garrafa e controle pela tampa. Veja os jatos que saem, mas certifique-se de fechar bem até sair a última bolha e fazer plup. Aí está pronto. Ai, por favor. Mas talvez seja isso mesmo que a gente tem que fazer, né? Levar certas coisas na brincadeira para conseguir sobreviver. As redes sociais estão pegando fogo com o próximo julgamento de Begônia Gomes. Até prepararam um desfile de modelos de presidiários. Já é primavera em Soto del Real. A roupa desta temporada é inspirada nos irmãos Dalton. Além disso, vem com acessórios. Já é primavera em Soto del Real. Adorei essa frase, por favor. E Victoria me manda outra de inteligência artificial e bonecos. Imagina, está Sanches assistindo à La Sexta e isso acontece. Jovens ganham em média 45% menos que o salário médio nacional. Calha a boca, fascista! Isso é inadmissível. Quem teve a ideia de convidar esse moleque para minha emissora? Quero o cabeçudo aqui agora. Onde estará esse inútil? Estou aqui, Sanchida. Lembre-se que me usava de apoio para os pés. Pare de enrolar e convoque a comissão da imprensa livre e progressista. Parem de conversar, inúteis. Quero que eliminem o garoto que apareceu na La Sexta e o tuiteiro de onde ele tira os dados. Por que quer eliminá-lo, amado líder? Por ser fascista, antiambientalista ou reacionário de extrema-direita? Muito pior. Quero acabar com esse desgraçado nazista por dizer a verdade. Ai, esse garoto apareceu na La Sexta e disse a verdade. Que perigoso ir nesses programas. Eu não iria, por favor. Que medo. Que horror. Bom, e tem uma história que o Ricardo me mandou. Vocês podem dizer que talvez seja uma besteira. Para mim, não parece. Nas Astúrias tem um touro que chamam de Raio. Ele foi criado com a família de um jovem das Astúrias, como se fosse um animal de estimação. Bom, agora o governo das Astúrias diz que ele deve ser devolvido e será sacrificado. Por favor, escute, porque precisamos fazer alguma coisa. Pessoal, preciso da ajuda de vocês porque querem confiscar o Raio. Raio é um touro de 9 anos e considero minha família. Cuido dele desde bezerro, após perder a mãe. Ele não teve ninguém e eu estive lá diariamente, vendo como crescia, confiava e aprendia a conviver com as pessoas. Após 9 anos juntos, espalharam na vila que ele é perigoso. Agora o Principado das Astúrias quer levá-lo, sem provas do que me acusam e com mentiras. Algumas pessoas da vila soltam ele do terreno delas e depois espalham o caos entre quem não o conhece. O mais difícil da apreensão é a chance de ele ser sacrificado. Para alguns, um touro bravo é sinônimo de perigo, mas Raio não é o caso. Ele é um ser nobre, tranquilo e que nunca fez mal a ninguém. Raio não é um perigo, é uma vida. É alguém que confiou em mim desde o início e não posso decepcioná-lo agora. Peço apenas que considerem a verdade, valorizando fatos e não boatos, pois um erro pode ser irreversível. Ele não tem voz e tento fazê-lo ser ouvido. Se chegou até aqui, só peço uma coisa, de coração. Divulgue isso, me ajude a parar essa injustiça. Aí,
Existem associações, lugares onde animais de todos os tipos podem ficar até morrerem. Existem fundações, existem abrigos. Eu vejo muitas opções, claro que não entregá-lo ao Principado das Astúrias, porque vai saber o que eles fazem. Qualquer opção me parece melhor. Informem-nos. Se vocês estão nas Astúrias, digam pra gente se é como ele diz que não é perigoso, mas não é um touro bravo. Bom, deixo assim e espero mais informações para saber o que fazemos com o raio. Com certeza, qualquer coisa menos entregá-lo ao Principado. Antes, pode se despedir dele ou ir visitá-lo de vez em quando e entregá-lo a uma dessas fundações que acolhem animais até o fim de seus dias. Existem muitas em diferentes lugares da Espanha. Que história, mas o garoto mostra sensibilidade, e eu gosto muito disso. E as redes sociais conseguem coisas imparáveis, impensáveis. Vamos ver se conseguimos isso também com o Touro Raio. Ele vai ficar famoso, estou te dizendo. Amigos, amanhã tem mais. Espero vocês na trincheira. Obrigado. Somos confidenciales, tú eres confidencial. Yo soy confidencial, todos confidenciales, todos confidenciales, pero solo para mentes abiertas y para gente despierta. Desde la trinchera, las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillón, Susana Gash, Tucci Castillón y demás. Muchas gracias. Con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.